Olá, meus irmãos. Bom, como vocês sabem, na quinta-feira última, dia 29 de outubro, em nossa reunião habitual e semanal do Pinga Fogo, de perguntas e respostas, tivemos um problema com o equipamento e não entravam as questões que vocês estavam formulando. E aí eu fui obrigado a encerrar antes a reunião, sem responder todas as questões. Então, esse final de semana, nós pegamos todas as questões e agora faremos esse vídeo respondendo todas, inclusive aquelas que já foram respondidas, para uma complementação da reunião de quinta-feira, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Meu irmão, dentro do assunto que já conversamos, por favor, explique sobre a eutanásia em animais e sobre as nossas energias negativas não serem captadas por eles. Bom, em realidade, vamos iniciar pela segunda questão. A captação de energia negativa pelos animais. Nós precisamos sempre analisar as situações pela ótica do bom senso e da razão que Kardec sempre nos orientou. Particularmente entendo que os animais, por serem nossos irmãozinhos menores, seria uma injustiça divina se eles captassem essas energias negativas do ambiente ou das pessoas sem o devido preparo para que pudessem ocasionar doenças e eventuais desencarnes. Então acho que é muito improvável que eles captem essas energias. Talvez isso seja fruto de filosofias espiritualistas e alguns espíritas que não têm o devido conhecimento real da questão dos fluidos ou das energias, né? Agora, em relação à eutanásia, nós precisamos analisar duas coisas. Por que a eutanásia é desaconselhável nos humanos? Porque nós passamos por dois tipos de sofrimento: provas e expiações. Expiações são resultado das nossas atitudes, geradas pelo nosso livre-arbítrio, que nasce da nossa consciência. Questão 621. Onde está a lei de Deus? Na consciência humana. Então, uma vez praticado o equívoco, gera uma consequência. E quando essa consequência tem características de doença, ela pode ser um sofrimento expiatório. E abreviar o sofrimento do indivíduo praticando a eutanásia seria retirar muitas vezes dele a oportunidade de se reabilitar. Agora, na fase animal, eles não têm ainda a consciência, portanto, não têm a vinculação do bem e do mal, portanto, não tem vinculação à lei de causa e efeito. Todos os sofrimentos animais não são expiatórios, mas provacionais ou provas. Um sofrimento mais vinculado ao processo de evolução do espírito animal do que propriamente de reabilitação, que não é o caso. Portanto, quando um animalzinho está muito doente, sofrendo muito, e sem a possibilidade de reabilitação, mesmo que seja uma vida com privações, mas sem sofrimento, a eutanásia nos animais seria uma saída viável. Até porque o processo de reencarnação dos animais é muito mais simples, por não estar vinculado à lei de causa e efeito. Então abrevia-se a dor e o sofrimento dele nessa encarnação, para que num futuro muito rápido, muito curto, ele já reencarne e muitas vezes pode até retornar às mãos do próprio dono que o ama tanto. João, nós seguimos a doutrina espírita. Podemos ter ao nosso lado espíritos do mal? Com certeza, porque a doutrina espírita por si só
seguir a doutrina espírita por si só não nos isenta das influências negativas. A doutrina espírita é uma luz, é um conhecimento que nos auxilia o processo de renovação íntima. O que nos afasta das entidades negativas é a mudança de sintonia com eles, elevando o nosso padrão vibratório. Já dizia Jesus, para esta casta de espíritos, somente jejum e oração. Jejum moral, é parar de errar. Porque quanto menos nós erramos, mais autoridade moral, mais sintonia com o bem nós temos. E, por via de regra, menos sintonias nós temos com os espíritos inferiores. E a oração que nos ajuda a modificar e elevar o nosso padrão vibratório. Então, por si só, a doutrina espírita, bem como qualquer outra filosofia, não resolve por si a questão das influências negativas. Existe a possibilidade de uma pessoa que mora em outro país se apaixonar por alguém que nunca se conheceram antes? Com toda certeza, porque nós temos vidas anteriores e voltamos a essa existência e muitas vezes no nosso plano encarnatório está previsto que nós iremos um dia nos encontrar, casar, ter filhos, mas cada um nasce em um local diferente. Cotidianamente nós conhecemos casos de pessoas que nascem em países diferentes e um dia, por uma mais variada gama de situações, se reencontram nessa existência e se apaixonam. Né? Perfeitamente natural. Como descrito, por exemplo, no livro psicografado por Ivone do Amaral Pereira, de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, chamado A Tragédia de Santa Maria, que não obstante o nome ser impactante, mas é uma história linda de amor. João, no dia que minha mãe faleceu, estava em São Paulo. Antes de saber a notícia, vi um vulto no corredor da sala. Por que vi esse vulto? Muito provavelmente você percebeu esse vulto porque você tem uma sensibilidade espiritual qualquer. Né? Segundo, conforme a situação que foi, muito provavelmente no momento que houve o desligamento da sua mãe, da sua mãezinha, os espíritos luminosos permitiram ou levaram-na até você para que você pudesse percebê-la de alguma forma. Perdi minha mãe com 2 meses de nascida. Sempre vejo uma mulher de branco. Será que é ela? Pode ser. Pode ser seu mentor espiritual, pode ser um irmão de luz que é ao teu lado, mas como é essa frequência, muito provavelmente, ou seja, o seu mentor espiritual, ou até a sua mãezinha, né, que lhe acompanha ao longo da existência aí, te abençoando. João, quando uma pessoa morre e acredita que o espírito dorme até o juízo final, como esse espírito reage no seu desencarne? O desencarne ele é muito vinculado ao padrão mental e de pensamento da pessoa. Então, se a pessoa fixa esse pensamento que ao morrer ele vai dormir no Senhor até o dia do juízo, quando ele sai do corpo, ele tomba num processo de sono e é socorrido pelos espíritos amigos que os levam para as colônias. E através do tratamento, nos hospitais espirituais, ele lentamente começa a recobrar a lucidez e é esclarecido quanto à realidade da vida espiritual. Não obstante, é muito importante nós analisarmos que esse período de adaptação, de despertamento, depende muito da condição moral do espírito, porque não obstante ele ter esse conhecimento, pode ter sido um espírito altamente evoluído, um espírito nobre, uma pessoa muito boa. Então esse período de sono é muito rápido até que ele desperte. Se possível, nos fale sobre o fogo reparador, descrito por André Luiz.
André Luiz narra em um dos seus livros, quando em visita a uma colônia, a uma microcolônia nas regiões umbralinas, sobre o fogo reparador, né? Que vez ou outra passava um fogo reparador, a descrição dele, que tem um objetivo: sanar as energias mais insalubres, mais pesadas daquele ambiente. Então, vez ou outra, da mesma forma que ocorre na Terra, com as tempestades, com a chuva, que vem limpar a atmosfera das bactérias, dos vírus, da sujidade da atmosfera, sanando o ar, sanando a atmosfera naquela região onde cai a tempestade. Da mesma forma, no mundo espiritual, há situações assim para que haja um saneamento, mesmo que temporário, da energia insalubre e pesada daquele determinado ambiente umbralino. A noite passada, sonhei que tratava de muitos pássaros e depois os soltava. O que poderia ser? Me explique um pouco sobre isso, pois eu me senti muito em paz desse sonho. Bom, na verdade, o sonho ele não pode ser interpretado de forma reta, porque o sonho ele pode ser fruto de uma série de situações, da sua vivência no mundo espiritual, das suas fixações mentais, das suas necessidades íntimas, dos seus pensamentos recorrentes. Então, quando há essa mistura total disso tudo, vem o sonho, que deve ser interpretado, mas não interpretado no sentido vulgar da palavra, mas interpretado no sentido do sentimento que você teve. Quando você despertou, você informa que acordou muito bem, indício de que você teve uma experiência luminosa no mundo espiritual e trouxe no sonho, como informação dessa experiência luminosa, essa simbologia dos pássaros. Recebi um vídeo onde dava para ver batalha entre dois espíritos. Isso é possível? Uma sombra branca e uma negra. Nós precisamos tomar muito cuidado com esses vídeos que correm pela internet e até, infelizmente, dentro do próprio meio espírita, porque há uma confusão muito grande entre a guerra teológica entre o céu e o inferno, Deus e o diabo, anjos e demônios. E Kardec analisa muito bem isso no livro Céu e Inferno, particularmente no capítulo onde ele analisa anjos e demônios, analisando que o mal não é eterno no universo. Então, dessa forma, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O que ocorre, e aí nós retornamos novamente à lógica e à coerência que Kardec nos orienta, é que nas regiões sublimes, onde o espírito já está desvinculado do poder do mal, não há nenhum tipo de batalha. No entanto, nas regiões umbralinas, onde os espíritos ainda estão muito enraizados no mal, na vingança, no ódio, na perturbação, pode haver sim brigas, discussões, batalhas no mundo espiritual, mas não do bem contra o mal, mas fruto da ignorância e da dificuldade de evolução daqueles seres que ainda transitoriamente estagiam nas regiões mais vinculadas à matéria. Outro dia, li sobre espíritos que aproveitam nossa vulnerabilidade durante o sono e tiram um pouco da nossa energia vital. É verdade? Em parte. O que é a nossa energia vital? É o fluido cósmico, é o fluido vital, ou seja, a nossa energia de vida, né? Então é essa energia de vida que determina o quanto tempo o nosso corpo vai ficar vivo, quanto tempo o nosso corpo vai nos abençoar com essa ferramenta. Então, em parte, quando dormimos, nós podemos ser influenciados
perturbados pelo mundo espiritual inferior se não orarmos e vigiarmos, se não nos prepararmos para adormecer, não é? Agora, daí a retirar a energia vital é um passo muito grande, né? E que particularmente entendo não ser possível, uma vez que nós podemos sim liberar energia e fluido vital de outras formas, através dos vícios variados, sejam físicos ou morais. Mas diretamente um espírito retirar o nosso fluido vital não é possível. Quem é Deus? Um espírito evoluído? Energia? Como definimos a inteligência suprema vinda dele? Bom, a questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quais são os elementos do universo? O que existe no universo? E ele forma ali a Santíssima Trindade Espírita, entre aspas. Deus, o Criador, Espírito, criado, matéria, veículo. Só isso existe no universo. Então Deus não é um espírito, porque é um ser criado, né? É um ser eterno, não tem começo e nunca terá fim. Nós temos começo, porque somos criaturas dele. E muito menos matéria, que a matéria é apenas o veículo do espírito. Então, a questão primeira do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema e amorosa, a causa primária de tudo que existe. Ou seja, Deus é o ser mais inteligente que existe. E é o ser que criou tudo o que existe, tanto o espírito quanto a matéria. Seja na condição de princípio inteligente, ainda primitivo, que um dia virá a ser um espírito, bem como o fluido cósmico universal, nas suas mais variadas formulações e modificações que geram a matéria. Então é essa definição que nós atualmente podemos ter de Deus. Você pode explicar sobre egrégora? Em se tratando de energias ruins, temos condições de mudar? Como? Egrégora nada mais é do que uma reunião de indivíduos que têm o mesmo pensamento e a mesma vinculação de propósito, né? Então é mais ou menos isso. Agora, em relação a energias, como é ruim, temos condições de mudar? Em relação às energias ruins, temos condições de mudar? Sim, né? Todas as energias que nós emitimos nascem do nosso pensamento, das nossas palavras e ações. Modificando os nossos pensamentos, palavras e ações para o bem, nós começamos a emitir energias positivas e não negativas. Portanto, começamos a nos vincular com os espíritos luminosos e não trevosos. Recebi um vídeo de batalha espiritual. Isso é real? Você já não foi? Foi em cima que dois espíritos, uma sombra. Sim. Bom, vamos lá. A mesma quase, né? Um vídeo sobre batalhas espirituais. Como eu comentei na questão anterior, nós precisamos tomar muito cuidado com esses vídeos que correm pela internet, porque nem todos são reflexo da realidade. Como eu comentei, as batalhas entre espíritos nascem do ódio, do egoísmo, da vaidade. Então, são características de espíritos ainda muito apegados à matéria e muito poucos evoluídos no ponto de vista moral, mas não tem nenhuma vinculação com aquilo que se denomina dizer entre batalha entre o bem e o mal, o céu e o inferno, Deus e o diabo, ou os anjos e demônios. Porque a gente, quando está morando em algum lugar,
Sente a sensação que onde estamos não é o nosso lugar, mas também não sabemos aonde seria. Bom, essa sensação pode ser fruto de algum sentimento inconsciente do passado, né? Mas o que devemos fazer? Né? Lembrar de uma mensagem de um grande sábio da antiguidade que dizia: floresça aonde Deus te plantou. Se você está nesse local, nessa família, nessa condição profissional, nessa condição financeira de hoje, é porque é a melhor condição que você precisa para evoluir espiritualmente. Porque se houvesse outra condição melhor, Deus o colocaria nela. Então, dessa forma, começar a se vincular com a ideia de que, não importando aonde você esteja, em que condições sejam, você sempre pode trabalhar para o bem e trabalhar-se para melhorar a cada dia e assim encontrar o caminho reto da felicidade. Por que a mãe de Jesus tem vários nomes? Na verdade, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, é aquele espírito que recebeu das mãos de Jesus a incumbência de ser a Mãe Santíssima da humanidade, a Rainha dos anjos, dos espíritos nobres. E ela, naturalmente, que vem visitando a Terra periodicamente. E aqueles que têm a oportunidade daquilo que nós chamamos clarividência, que é uma faculdade mediúnica, podem avistá-la, vê-la. E naturalmente que colocam o nome a ela conforme as características do local onde ela apareceu. Então, quando surgiu em Fátima, na cidade de Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Quando surgiu na cidade de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. Quando surge em Guadalupe, no México, Nossa Senhora de Guadalupe. Aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, numa referência clara ao seu surgimento nas águas do rio, e assim por diante. Mas isso é mais uma vinculação humana do que propriamente uma vinculação espiritual. João, no filme Nosso Lar, antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, desceu seres de asas sobre a colônia para avisar sobre as guerras. São anjos e o espiritismo acreditam em seres com asas? Na verdade, a gente precisa entender o seguinte: o que a gente viu no filme é uma interpretação do seu diretor, do diretor do filme, Wagner de Assis. O que está no livro é: antes de se iniciar a Segunda Guerra Mundial, seres celestiais desceram a colônia Nosso Lar. Ou seja, a representação de asas é uma representação humana. O que existe são espíritos puros, espíritos altamente evoluídos, que muitas filosofias religiosas e muitas pessoas interpretam como anjos, no sentido literal da palavra, ou seja, conforme a teologia católica, que é aquele ser com auréola e asas. Mas em realidade, a auréola e asas são uma manifestação de interpretação humana e não uma realidade do mundo espiritual. A fotografia pode registrar espíritos? Pode ser registrado espíritos através de foto, desde que haja no ambiente em que tirou a foto ou a filmagem um médium, que é o médium de efeitos físicos, que libere ectoplasma, uma energia
ou uma substância que é a responsável por permitir o espírito manipular a matéria. Então, se há essa energia, o espírito pode manipular a matéria de tal forma a se fazer presente em uma foto, em uma filmagem ou até uma materialização, dependendo da quantidade de ectoplasma. Lembrando, nem sempre um médium de efeitos físicos sabe que é. E às vezes, muito frequentemente, ele libera essa quantidade de ectoplasma de forma inconsciente. Nos fale sobre o vampirismo. Vampirismo é um termo criado por André Luiz no seu livro Nosso Lar, que designa aqueles espíritos que sugam a energia dos encarnados e desencarnados, mais dos encarnados. E essa energia está muito vinculada aos vícios, tanto morais quanto físicos. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela tem alguns espíritos que fumam junto com ela, que bebem junto com ela, que se drogam junto com ela, que praticam sexo desregrado junto com eles. Por quê? Imagina uma pessoa que fuma 2 maços de cigarro por dia, por exemplo. Desencarna. Ao desencarnar, ele continua com a vontade do cigarro, só que não tem mais o corpo físico. E se ele não tem padrões morais para lutar contra o vício, a sua tendência é procurar alguém que fume e, aliado a essa pessoa, fumar junto. Quando ele coloca vampiro ou vampirismo, é no sentido de sugar essa energia do vício. Vício físico e vício moral. Porque tem espíritos que sugam energia da maledicência, sugam energia do ódio, sugam energia da violência, sugam energia do orgulho e assim por diante, né? Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande para analisar essa questão com muita calma e com muita coerência. João, meu pai e meu filho sempre tiveram uma ligação muito forte. Desde que meu pai desencarnou, sinto a presença dele, principalmente no aniversário do meu filho. É como se eu visse nitidamente o sorriso dele e muitas vezes, durante as orações da live, tenho quase certeza que ele está ao meu lado. Me explique, me fale algo a respeito. Bom, é muito simples. O seu pai tem uma ligação muito forte com seu filho e com você. Quando desencarnou e já se adaptou ao mundo espiritual, vez ou outra ele vem visitá-los, particularmente em ocasiões especiais, como aniversário, etc., né? Ou em momentos de grande vibração, como é o caso das vibrações das lives. E aí ele se faz presente ao seu lado, ao lado do seu filhinho. E como você tem uma sensibilidade, uma possibilidade de captar de alguma forma o mundo espiritual, você capta a presença dele, né? Que é uma bênção para vocês. João, essa pergunta é feita por um irmão. Fale sobre irmãos na visão espírita, porque é tão difícil quando se trata de herança. Porque nós, muitas vezes, confundimos parentesco corporal com parentesco espiritual. O parentesco espiritual existe entre irmãos que têm a mesma afinidade, os mesmos propósitos, os mesmos sentidos de vida. Em realidade, por causa das nossas necessidades kármicas, das nossas dificuldades de evolução, muitas vezes retornamos na Terra com a necessidade expiatória de nos reabilitar com aqueles que nós fizemos mal. E aí nós retornamos em uma família encarnada que aqueles membros da família não necessariamente são nossos irmãos espirituais.
de afinidade. Muitas vezes temos uma dificuldade muito grande com eles, né? E aí acaba gerando problemas, discórdias. Agora, a questão da herança é mais vinculada a processos de espíritos ainda muito vinculados à matéria. Não que nós vamos soltar a nossa herança de forma irresponsável ou vendê-la a preço de banana, não é isso. Mas dá extremo valor à herança de tal forma que acabamos rompendo com os nossos irmãos, é uma atitude, ao meu ponto de vista e pela ótica da doutrina espírita, totalmente equivocada. João, ver vultos é sinal de bom ou maus espíritos? Depende, porque ver vultos por si mesmo é um indicativo que você tem uma sensibilidade de captação desses espíritos. Como você se sente ao ver os vultos vai determinar o teor desses espíritos. Se ao vê-los você sente medo ou algum tipo de constrangimento, é indicativo que são espíritos inferiores. Se ao vê-los você se sente bem, tranquila, confortável, é indicativo que são seres de luz. Como o Espiritismo vê o Dia das Bruxas? Em realidade, nós vemos como uma manifestação meramente material e humana. O ser humano, ele se vincula a determinadas ideias do mundo espiritual como manifestações de festividade. Então, a festa do Dia das Bruxas, ela é mais uma vinculação das lendas criadas em relação a essas mulheres que em realidade eram consideradas bruxas na Idade Média, mas nada mais eram do que médiuns. Médiuns que viam espíritos, que auxiliavam os outros, que tinham comportamentos de alegria, que tinham comportamentos de auxílio ao próximo e que, infelizmente, a Igreja, na Idade Média, tolhiu essa liberdade e essa manifestação de forma tão rude, impondo a elas a pecha de bruxas, de seguidoras do demônio. E quantas milhares de mulheres morreram na Idade Média por serem consideradas bruxas, e na realidade nada mais eram do que mulheres que tinham a sensibilidade mediúnica. Talvez o maior exemplo que eu possa dar a você é Joana d'Arc, a grande Joana d'Arc, hoje considerada santa pela própria Igreja Católica, mas que ao seu tempo foi condenada à fogueira por ter sido condenada e declarada como bruxa, porque ouvia as vozes na época de Santa Catarina, né? E graças a essas vozes e a sua persistência como uma mulher incomparável que era, libertou a França do jugo e da guerra contra o Império Britânico. Tenho a impressão que durante o sono é mais difícil lidar com determinadas situações do que em vigília. Em meus sonhos não consigo ter nenhum controle. Será que ficamos mais vulneráveis? Quando saímos do corpo pelo desdobramento natural do sono, é natural que as nossas energias, as nossas potencialidades de espírito estejam mais fortalecidas, mais afloradas, uma vez que ela não está abafada pela matéria do corpo. Então nós temos uma sensibilidade extremamente maior do que quando estamos no corpo. E daí a eventual perturbação e falta de controle. O que fazer? Se preparar para dormir, né? Através da oração, da leitura de uma página edificante, de pensamentos nobres, de evitar durante o dia, durante o estado de vigília, se perturbar demais, se vincular à negatividade, para que à noite, ao dormir, possamos estar em sintonia com espíritos luminosos.
O Vitor pergunta, o dilúvio e a arca de Noé é verdade ou é mito? Em realidade, Vitor, existem muitas coisas, no Antigo Testamento principalmente, que são fruto da falta de conhecimento de como era a escrita e a cultura do povo hebreu à época. Porque a Bíblia, ela não é a palavra de Deus fechada, ela é a interpretação do povo hebreu sobre a mensagem de Jesus, sobre a mensagem de Deus e depois de Jesus. Então, muitos fatos que estão na Bíblia são manifestações alegóricas, histórias alegóricas, fantasiosas, que trazem um fundo moral. Consequência da forma com que o povo hebreu, à época e até hoje, narra determinadas informações. O ocidental, de uma forma geral, ele tende a ter um pensamento analítico e prático. 2 mais 2 é 4, acabou. O pensamento oriental, ele tende a ser mais, não fantasioso, mas mais alegórico. Então ele, através de uma pequena história, traz um ensinamento que eles têm uma facilidade muito maior de compreensão. E daí Jesus se utilizou demais dessa ferramenta com as parábolas, por exemplo. Então, quando nós vemos a questão do dilúvio, não é que houve um dilúvio e inundou a terra inteira através de 40 dias de chuva. Até porque a ciência diz que isso é impossível. O que é, em realidade, é a mensagem da renovação do planeta vinculada à história do dilúvio. E tantas outras, como Jonas, que ficou três dias no ventre da baleia, o que também é totalmente impossível, né? Josué ter parado o sol no meio da batalha para ganhar a guerra, também é impossível. E tantas outras que, pelo ponto de vista prático e lógico, é impossível. Mas do ponto de vista da linguagem figurada e alegórica que os hebreus se utilizavam para a Bíblia, é perfeitamente natural. Quando obsediado, apiora quando dormimos? Quando estamos obsediados, influenciados pelos espíritos negativos e adormecemos, muitas vezes a nossa potencialidade que temos ao dormir pelo desdobramento do sono, como eu falei na questão anterior, potencializa nossas captações de energia. Isso pode influenciar de forma mais contundente, ter um sono perturbado, né? Mas o problema não é o sono, o problema é a relação obsessiva. Então, o certo seria resolver essa relação obsessiva através de orações, de água frutificada, de evangelho no lar, de eventualmente reuniões de desobsessão, para que possa se reabilitar com essa entidade que está transitoriamente te perturbando. Principalmente vincular-se à prática do bem. O Espiritismo acredita em Lúcifer? Não, em realidade Lúcifer, Diabo, Beelzebu são manifestações do folclore de várias regiões do planeta que foram condensadas na teologia da Igreja Católica, no dia 30 de maio de 325, no Concílio de Nicéia, quando foi criada, através da presidência do então imperador Constantino, a Igreja Católica Apostólica Romana. Lúcifer e a sua lenda bíblica, né, dele ser um anjo caído, em realidade é mais uma figura, mais uma alegoria que representa, no caso,
o desligamento, a desconexão do homem com Deus, né? Mas em realidade, quando lemos o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a doutrina espírita, particularmente no capítulo em que Kardec estuda anjos e demônios, nós vemos que a figura lendária do diabo, de Lúcifer, não existe, porque não existe um ser eternamente voltado ao mal. Os demônios, ou esses espíritos que se denominam assim, são espíritos como nós, que transitoriamente estão vinculados ao mal, tá bom? Bom, enfim, irmãos, terminamos todas as questões que foram feitas na quinta-feira última, dia 29 de outubro. Encerrarei assim esse vídeo, cumprindo então aquela promessa que fiz de responder a todas as questões que foram formuladas. Esse vídeo estará publicado na nossa página do Facebook, Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, e também será publicado no nosso canal do YouTube, Gaefa Espírita. Espero poder ter ajudado vocês com essas questões e, eventualmente, se alguma questão houve, alguma controvérsia nas minhas respostas, que não seja coerente com o que a doutrina nos orienta, eu peço que coloquem nos comentários, para que a gente possa também aprender cada vez mais. E do mais, rogo a Deus que os abençoe, que os ilumine e que nos proteja sempre. E até a próxima nossa reunião, a terça-feira, às 8 horas da noite. Que Deus nos abençoe a todos.